história bem brasileira. Envolve uma mudança radical de vida. Um homem visionário, uma mulher disposta a enfrentar qualquer dificuldade, uma fórmula de sucesso e um sonho. É a história do leite de rosas, que nasceu no Rio de Janeiro e nunca mais parou de crescer. Um produto tradicional e multifunção que se mantém no mercado há mais de 80 anos. E esta também é a história de uma empresa familiar, com seus altos e baixos, seus erros e acertos, como aliás acontece com a maioria das empresas. A equipe do Mundo SA foi em busca de especialistas que apontam caminhos para vencer desafios que costumam se agravar ao longo das gerações de uma mesma família. 3 nomes respeitados, gurus da gestão familiar, que analisam e dão dicas preciosas sobre a escolha do sucessor, os hábitos das famílias bem-sucedidas e como preparar as futuras gerações para assumir o negócio. Tudo isso agora no Mundo SA. O Rio de Janeiro fervilhava no fim da década de 20 do século passado. Capital da República, com ares de metrópole, urbanizada e cosmopolita. Era um lugar que respirava arte e modernidade. Atraía poderosos e celebridades internacionais que se hospedavam no recém-inaugurado Copacabana Palace. Foi esta a cidade que Francisco Olímpio de Oliveira encontrou quando se mudou do Amazonas com a esposa, que precisava de cuidados médicos que o Rio de Janeiro podia oferecer. Aos 52 anos, já tinha ganhado muito dinheiro como fazendeiro e produtor de borracha e também enfrentado dificuldades nos negócios. Mas largou a vida antiga e abraçou um novo sonho. Seu Francisco tinha fascínio pela beleza feminina e resolveu investir num produto para a mulher brasileira, que entrava numa nova fase dentro da história do país. Mais independente, andava ávida por novidades. Primeiro, ele conversou com um farmacêutico, um químico, e eles trabalharam na fórmula, aprimoraram a fórmula, e ele resolveu lançar. O produto foi concebido para ser um leite de embelezamento feminino, para limpar a pele e torná-la mais saudável. Era um líquido com cor de leite, mas que ainda não tinha nome. Eles tinham 2 amigas italianas, que eram grandes amigas, eram comadres deles desde o Amazonas. E aí ele estava perguntando que nome eu poderia dar a esse produto. Essa Inês, essa italiana, perguntou: é um produto, o perfume é de rosas? Ele disse: é a essência de rosas. E é um leite? Ué, leite de rosas. Na época, ele era vendido neste frasco, de vidro transparente com o rótulo escrito em dourado. Tinha até bula. Era tudo absolutamente doméstico, né? Ele era de um tempo em que as pessoas tinham preocupação com o conforto dos outros, respeitavam o silêncio dos outros. Então, o que ele fazia? Ele não ia de noite, na hora que ele podia encaixotar as caixas, ele ficava com o martelo na mão. E minha mãe, atenta, quando ela via que o bonde vinha chegando, ela avisava: bonde vem aí. Ele aí martelava enquanto o bonde passava. Que aí o barulho do martelo sumia dentro do barulho do bonde. Foi no bonde também que seu José colou os primeiros cartazes de propaganda. Na época, a prática era proibida. Depois da venda do primeiro lote do leite de rosas, o negócio começou a crescer. Aquele operário que mexia a fórmula do leite de rosas, na hora do almoço ele subia, tomava um banho, botava um terno branco, uma camisa de seda e ia para os bancos e para as lojas. O leite de rosas nasceu oficialmente no dia 29 de julho de 1929, quando a empresa foi registrada. Visionário, seu Francisco foi um dos primeiros empresários do Brasil a associar um produto a uma pessoa famosa.
E com a fama crescendo, foram muitas as notáveis que apareceram em propagandas do leite de rosas. A lembrança mais antiga que eu tenho, eu muito pequena, não tinha mais do que 5 anos. Era meu pai sentado na garagem onde funcionava a fábrica, sentado num banco baixinho com um tacho de porcelana entre as pernas, batendo a fórmula do leite de rosas com um pilão de porcelana. Depois da morte de seu Francisco, em 1961, o marido de Helena assumiu a empresa, Henrique Ribas, um apaixonado pela marca. Foi na gestão dele, em 1967, que o frasco deixou o vidro e ganhou o plástico. A embalagem, com as cores atuais, branca e rosa, ganhou uma outra disposição. A embalagem plástica baixou muito os custos de produção e a empresa se tornou líder na categoria de desodorantes no Grande Rio, no Norte e Nordeste. De lá para cá, a empresa passou por transformações ainda maiores. Com a morte de Henrique Ribas, um colegiado composto por acionistas e executivos de fora da família assumiu a direção da empresa em 2003. Achávamos que conseguiríamos melhorar as performances, etc. A empresa familiar ela tem uma coisa diferente da empresa sem dono, vamos dizer assim, as corporations, porque ela tem alma. Você tem que entender a história da empresa, você tem que entender o que essa empresa se relaciona. O que eu estava falando outro dia aqui dentro, a gente tem reunião com os acionistas, eu tenho quase que semanalmente um acionista me conversando. É diferente de dar uma explicação a cada ano aprovar uma conta. As pessoas vivem, as pessoas dependem, as pessoas torcem. Não é só uma situação, um número, né? O problema não é a escolha do gestor, e sim como a família transmite a ele os objetivos da empresa. Opinião de Marshall Goldsmith, especialista em liderança e sucessão, que participou com outros palestrantes do Fórum HSM, voltado para a discussão de estratégias de gestão. I think very important when you pick someone from the outside to be clear on what they're really getting into. If you just go to the person from the outside and say, well, we just want you to run this as a business and pretend there's no family interest, if that's true, it's okay. If it's not true, which it often is not true, that doesn't work. Just you need to be honest with the person. For example, in some family businesses, you may have an outside CEO, yet they want to groom future CEOs from inside the family. So perhaps part of the job is hiring family members to be an important role in working with these family members, even though in the short term they may not be the most qualified. In the long term, that's the goal of the family. Nothing wrong with that. A experiência de gestão profissional do leite de rosas durou quase 7 anos. Todos os familiares e funcionários antigos foram afastados. A administração distante dos conceitos originais da marca foi um dos motivos da estagnação da empresa. O faturamento parou de crescer e a companhia perdeu o mercado, de 19% para 5,5% na categoria desodorantes. Diante dos resultados, a família resolveu voltar ao comando da empresa e tentar uma recuperação emergencial que começou em 2011. E quem assume a presidência dessa vez é o filho de Dona Helena, Mauro Ribas. Expectativa de crescer mais de 30% esse ano, que não é pouco, é muito para o mercado que está recessivo hoje, um mercado que não, uma empresa que não aproveitou os anos de ouro desses últimos 10 anos, que o nosso mercado cresceu 12% ao ano. Não nos aproveitamos, não importa os motivos pelos quais, mas estamos em franca fase de recuperação, vamos adiante. Perseguir o lucro, mas sem perder de vista os valores sólidos que ajudaram a criar a identidade da marca. Essa é uma vantagem competitiva de empresas familiares, segundo John Davis, professor da Harvard Business School, uma das mais bem conceituadas escolas de negócios do mundo. Any particular form of business is going to have strengths and weaknesses. And family companies have theirs. But what's not recognized enough is that they actually have a number of strengths. They tend to be more long-term planners and investors than other forms of business. They're thinking out a lot further into the future, investing
developing relationships into the future. Num extenso trabalho de pesquisa, o professor constatou que as empresas familiares estão se adaptando muito bem à globalização, conseguem competir com negócios não familiares e também com grandes multinacionais que estão entrando no território dessas empresas. Ainda assim, ele aponta um dado preocupante. Apenas cerca de 5% das empresas familiares sobrevivem depois da terceira geração. As questões de sucessão geralmente aparecem como um dos principais entraves. John Davis identifica ainda 5 hábitos das famílias bem-sucedidas que mantêm o negócio em alta, apesar dos inevitáveis conflitos. They make the business and the success of the business more important, not of the family necessarily, but of the needs of any individual. What you see in these families is that they are typically very hardworking, sometimes to a fault. And what they emphasize in the family and like in raising their children is that we're in the business of creating things that last. That tends to be the principle or the value that really gets embedded into the family. If families aren't careful with their own lifestyle expenses and their demands from the business, it's easy, I've seen it over time, that the family's expectations of financial support from a company can strip important capital right out of that business and weaken it, and sometimes even kill it. So families that stay in business over time learn to diversify enough of their investments so they have other sources of cash, they're not always dependent upon the business, and they have other assets to pass into the next generation. You need to have both strong leadership, but also strong governance. Governance in the form of, policies and rules and forums where you can get together and talk through these delicate issues. Dona Helena, que viu nascer o leite de rosas, aprendeu cedo a admirar os esforços da mãe e do pai e trouxe para a empresa os valores que adquiriu. Eu me encantava com aquilo, de ver meu pai trocar a roupa, botar uma roupa de trabalho mesmo e enfrentar a fórmula do leite de rosas, né? Aquilo mostrava para mim, na minha infância, o quanto era importante o que tinha dentro. Para ele, para minha mãe, para nós. Nós começamos a dar valor, a estimar e saber a proporção que aquilo teria nas nossas vidas, com o desvelo do meu pai. Um pai totalmente dedicado e entusiasmado foi uma das lições mais relevantes para dar continuidade aos laços familiares que trazem impacto aos negócios, inclusive na sucessão. Mas não é assim em todas as famílias. If you're in a family business and you want your child to stay and manage that business, the child watches mommy and daddy come home and go, I work too hard and constantly on this effort. You know what the child realizes? No. Mm-hmm. Why should I kill myself like them? I do not want to be like mommy and daddy. I don't care how much money they have. I don't want to be like them. In order to successfully keep the family member in the business, you need to do 2 things. 1, communicate, I enjoy doing this. And 2, this is meaningful. Palavras de quem conhece a fundo as confusões e dilemas que acompanham as organizações familiares. Marshall Goldsmith, especialista em liderança e sucessão, afirma que não existe o certo e o errado quando o desafio é escolher o sucessor. O que existem são diferentes estratégias e objetivos. You can let it go, you can manage it, you can sort of management. There are various alternatives, neither good nor bad. Just a matter of strategy and decisions. In terms of picking the successor, I think it's very important to look at what is the vision.
what is it you want to accomplish, and making sure that their values are aligned with the values that you or the family have. So suppose they want to keep the control within the family. Yes. And the people that are there that could take power are not really talented to doing so. So what's the best way to train them? Would it be to train them before they get the position? Oh, yes. Oh, yes. Yeah. The sooner you start training them, the better. Because after the position, then the mistakes get very expensive. Ou seja, não basta apenas ser herdeiro. O sucessor precisa estar preparado para as exigências do cargo. Para isso, conhecer a realidade de outras empresas pode fazer toda a diferença. É o que ensina George Kohlreiser, considerado uma das maiores autoridades mundiais em resolução de conflitos. I'm a strong believer in encouraging children to step outside for new work experiences, for educational experiences, to develop their talent. And then they come back in as a talented member of that family business, not as just someone who's entitled to half the family business. And this is a problem very often in family business. The founder is the entrepreneur, but they're not necessarily a great leader, which doesn't train the second in line to be a leader, so you see a failure in that transition. Now, normally the second generation can survive. It's the third generation that destroy most family businesses because the third generation, they are not trained in leadership. Na família Leite de Rosas, a quarta geração já começa a tomar pé nos negócios e traz ideias novas para velhos problemas. É o que você vai ver no próximo bloco. Durante o período de gestão profissionalizada do Leite de Rosas, o faturamento da empresa girou em torno de 70 a 80 milhões de reais por ano. Agora, saltou para 100 milhões de reais ao ano. São 6 milhões de unidades produzidas por mês, 55% do total de leite de rosas e 45% do talco Barla, um produto também forte no mercado. Tudo isso é produzido atualmente na fábrica em Aracaju, Sergipe, para facilitar a distribuição para os dois maiores mercados do leite de rosas, as regiões Norte e Nordeste, que juntas respondem por 60% do consumo. E na nova gestão, tudo é acompanhado de perto por aqui por mais uma pessoa da família. Eu interajo muito com os funcionários, com os dos mais simples, porque eles é que estão no dia a dia do processo. Entendeu? Então, ele no dia a dia do processo, ele vai entender muito melhor do que eu, que não estou ali o dia inteiro, 8, 10 horas por dia. Olha, senhor Aldo, pega essa máquina que está aqui, bota ela assim, ó, que a gente vai produzir mais. Nessa nova fase da empresa, a família chamou de volta também antigos funcionários, como Alexandre Rangel. O diretor comercial trabalha agora com os herdeiros em novos desafios. O reposicionamento da marca e a conquista de novos consumidores. O grande desafio de qualquer marca, com esses anos todos no mercado, é exatamente esse. Você ser tradicional é bom, é legal, vintage, né? Você não pode ser antigo. Ninguém quer se identificar com nada antigo. Há 10 anos, os empresários resolveram fazer uma pesquisa. Eles queriam mudar o layout do leite de rosas, mas queriam saber qual seria a aceitação do público consumidor. E o resultado foi extremamente negativo. As pessoas não queriam que o frasco do leite de rosas fosse modificado. Eles optaram, então, por criar uma nova linha de produtos, expandir essa linha de produtos. E criaram, olha só, 3 versões diferentes de desodorante, um hidratante, além de um sabonete. Mas tudo com o aroma original do leite de rosas. Você tem que se segurar na tua tradição, realmente. Falar assim, meu produto vende, meu produto é esse, meu produto é bom, tem um mercado, tem um consumo. E a gente vai caminhando em cima disso. Basicamente, o sucesso e os desafios são esses. Olhar o futuro, tentar se antecipar, ser mais rápida do que é uma vantagem da empresa de porte médio, né, e familiar, como é o nosso caso. A gente é muito mais ágil do que a multinacional, do que uma empresa de grande porte, porque depende de outras aprovações, a gente resolve rapidinho. Uma preocupação que já ronda a quarta geração da família:
Otávio estuda comunicação e trabalha no departamento de marketing. Vem dele algumas ideias para justamente melhorar a comunicação com as novas gerações, antes que o produto se torne apenas uma lembrança do tempo da vovó. Tem que achar algum canal, não sei se é por internet, modernizando o produto, comunicando de uma maneira mais moderna, sem esquecer o que, sei lá, o tradicional, né? Você tem que usar esse tradicional e trazer para perto deles. Você pensa em continuar na empresa? O que você imagina da sua carreira? Pensa. Meu avô trabalhou a vida inteira, não é só para ver dar certo, é para poder deixar alguma coisa para, né, para quem está vindo. E vejo meu pai fazendo isso, meus tios, todo mundo trabalhando, né, não para eles, mas para a gente. E aí dá vontade, assim, se... No início você tem um pouco de, né, de não quero fazer isso, porque, sei lá, mas... Quero fazer minha própria história. É, exatamente. Mas você vai começando a criar um interesse em manter a história, sabe? Apenas manter a história não basta. É preciso uma dose de risco. The world is changing faster than any of us would like to believe or see, so that what may have been successful in one generation may not be successful in another generation. Here's where, if you are training your children, guiding your children, helping them develop their talent, they start seeing opportunities and they don't become risk avoidant. The problem is that many families get attached to the wealth and they're afraid to risk that wealth. Often you see the children have more energy. They have a more open mind. They see possibilities of what the original founder or the father or the grandfather may not see. So it's very, very important that for the life of the family business, always taking the right risks and not being too risk avoidant. E será que depois de 84 anos, dá para arriscar mudanças na fórmula de embelezamento do leite de rosas? A essência básica, que antes era um extrato vegetal, natural de rosas, que por seu preço, seu custo, etc. tiveram que ser alterados, passaram a ser um pouco mais sintéticos ou não, mas a estrutura básica da fórmula, a coluna dela, é a mesma. Qual é o segredo desse produto, dessa fórmula? Minha querida, se isso estivesse aqui pipocando na minha memória, eu nunca contaria para você. Se você quiser rever esta e outras histórias sobre grandes marcas e negócios inovadores, visite o nosso site g1.com.br/Globo News. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.